Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. Hoje nós vamos conversar com a Angélica Silveira. A Angélica ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica, esportiva e fitoterapia funcional. A Angélica também é especialista em fertilidade, em gestantes e lactantes. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, que é nutrição e fertilidade. Vamos conversar um pouquinho com a Angélica sobre o tema. Eu vou fazer a primeira pergunta para ela. Angélica, temos certeza que o programa de hoje surpreenderá muita gente. Explique para nós qual a relação da nutrição com a fertilidade. Olá, Patrícia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que hoje o assunto vai ser bem interessante. É um assunto que eu gosto muito de tratar, que é a nutrição e a fertilidade. E aonde que entra a nutrição nessa situação? Principalmente para tratamento de casais que têm um quadro de infertilidade idiopática, que é aquele caso onde o casal já está tentando engravidar há mais de um ano, já procurou ajuda médica, não foi identificado nenhum motivo, para que a concepção não tenha acontecido. Então a pessoa tem um quadro de infertilidade sem motivo, não tem um motivo aparente. Nessas situações a nutrição pode contribuir bastante para a melhora da fertilidade desse casal e até mesmo auxílio no sucesso aí da gestação. Angélica, este acompanhamento nutricional para a fertilidade é apenas para as mulheres ou a gente pode incluir os homens aí também? O ideal, Patrícia, é que faça o acompanhamento do casal, porque determinadas deficiências nutricionais vão prejudicar bastante a qualidade do espermograma. Então, por isso, é importante que o casal faça o acompanhamento e não só a mulher. A gente tem que tratar ambos, investigar as deficiências, as possíveis carências nutricionais nos dois. Quais as principais carências nutricionais podem diminuir a fertilidade do casal, Angélica? As principais carências encontradas no casal é principalmente vitamina D. É muito comum a gente investigar e identificar uma vitamina D muito baixa. A recomendação para a gente ter um sucesso na gestação é que o casal mantenha a vitamina D acima de 50 no exame, entre 50 e 70. Mas deficiências de zinco, é importante também a gente investigar, ferro, quadros de anemia podem fazer com que o casal fique com dificuldade de conceber. E alterações hormonais também têm que ser investigadas tanto no homem quanto na mulher, e por isso que é importante o acompanhamento médico e nutricional, porque juntos a gente faz essa investigação. E outra pergunta muito importante, existem alimentos que são inimigos da fertilidade. Você pode citar alguns para nós, Angélica? Os principais alimentos que são prejudiciais para a fertilidade tanto do homem quanto da mulher são os alimentos altamente industrializados e processados. Esses devem ser evitados. Então todos os industrializados, enlatados, aqueles que mantém muito tempo de prateleira, que tem conservante, os embutidos a gente sabe que prejudica também pelo quadro de aumento da inflamação do organismo, então isso vai contribuir para a piora da fertilidade. A ingestão de bebida alcoólica também, a gente tem algumas comprovações de que piora o quadro, principalmente a gente está considerando casais que já estão tentando há mais tempo, então a gente tem que levar em consideração essas peculiaridades. Principalmente, uma coisa que eu não posso deixar de falar, o consumo de alimentos com agrotóxico. Então a gente deve dar preferência para os alimentos orgânicos. Os agrotóxicos e as toxinas em geral dos alimentos, elas podem atuar no nosso organismo como disruptores endócrinos, ou seja, altera todo o nosso metabolismo hormonal, a nossa parte hormonal, e com isso interfere sim na nossa fertilidade. E apenas, agora já que nós falamos sobre esses alimentos, que são os nossos inimigos, eles são inimigos apenas para as mulheres? Somente as mulheres devem evitá-los? Não, Patrícia, não são só as mulheres que devem evitar esses alimentos. A gente deve ter o cuidado tanto do homem quanto da mulher, porque o homem também, tendo essas interferências hormonais,
aumento de inflamação no seu corpo, ele vai piorar a formação de espermatozoide, reduzir o número dos espermatozoides, alterar a forma deles, e isso tudo traz uma piora na qualidade ali do espermograma que vai contribuir sim para a demora da concepção. Angélica, assim como existem alimentos que diminuem a fertilidade, devem existir alimentos que também auxiliam. Vamos falar sobre alguns desses alimentos? Os alimentos que podem contribuir são os alimentos quanto mais naturais, melhor. Então as frutas, legumes, verduras, sempre dando preferência para as opções orgânicas que a gente encontra aqui na cidade. Você pode, às vezes, ter uma horta na sua casa, pedir para uma pessoa que tem horta na roça, sempre preferir os orgânicos ou comprar mesmo os produtos orgânicos com selo por causa dos disruptores endócrinos que estão presentes ali nos agrotóxicos. Esses alimentos, quando eles são orgânicos, eles vão trazer um benefício muito grande pelo número de vitaminas, minerais que eles têm e os compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, os fitoquímicos, que são importantes para a nossa saúde fértil. Além disso, eu esqueci de mencionar nos alimentos que a gente deve evitar, o café. O café, tanto para o homem quanto para a mulher, ele deve ser evitado, o excesso de café por causa da quantidade de cafeína, assim como qualquer outro alimento fonte de cafeína. E o suco de framboesa, ele melhora a fertilidade, principalmente da mulher. Então a gente poderia aumentar. Eu sei que é uma fruta mais complicada da gente encontrar, mas aqui a gente já encontra para comprar ela congelada, que às vezes dá para fazer. E existe também o chá, A gente pode fazer a infusão com a framboesa, com as folhas da framboesa também, que a gente tem uma melhora aí do nível de fertilidade. Os alimentos anti-inflamatórios, que é o caso do azeite extra virgem, do abacate, eles também podem contribuir para a melhora das taxas de fertilidade. Falando de suplementos que auxiliam a fertilidade, quais não podem faltar, Angélica? A parte da suplementação, Patrícia, ela é muito individualizada, De maneira geral, eu acho bem importante o uso do ômega 3, Ficar atento à reposição de vitaminas, mas aí a gente teria que avaliar pelos exames, Qual seria a necessidade de cada pessoa, mas suplementação de vitamina D quase sempre é necessária. Quase todos os casais que eu atendo nesse processo a gente precisa fazer a reposição dela. O mioinositol também pode melhorar o quadro de fertilidade, a coenzima Q10. Então são nutrientes importantíssimos tanto para o homem quanto para a mulher. A L-carnitina e a L-acetilcarnitina, a gente tem alguns estudos mostrando melhora do espermograma e eu já vi isso na prática no consultório também. Então a suplementação é vasta. Tem vários nutrientes que a gente pode lançar a mão nesse tratamento, tanto para o homem quanto para a mulher, mas vai depender de cada situação. Então, esses que eu falei aqui são os que a gente mais utiliza, mas vai depender mesmo dos exames, a gente precisa olhar. Angélica, tem uma informação que ela é muito importante, que o sobrepeso é um risco à saúde de todos. Mas qual é a sua relação com a fertilidade para os homens e para as mulheres? Quando a gente está falando de fertilidade, a gente tem que pensar sempre no quadro de inflamação. Quando a gente tem um quadro inflamatório no nosso organismo, mesmo que ele seja de baixo grau, ele vai gerar uma queda dos níveis de fertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Para a mulher ele vai gerar um estresse maior e esse estresse ele é a nível uterino também. Então a mulher o útero não vai ficar receptivo para ter uma concepção, para receber o espermatozoide. Se ele ficar estressado, vamos dizer assim, o espermatozoide não vai sobreviver ali naquele ambiente. Então, por esse motivo, é importante controle do peso, tanto da mulher quanto do homem. O sobrepeso e a obesidade, ele diminui as taxas de fertilidade. A gente tem isso descrito em trabalhos científicos, e a gente percebe isso também no consultório. Várias situações onde os pacientes estão encontrando dificuldade para engravidar e quando ambos fazem o tratamento de emagrecimento, às vezes nem é voltado tanto para a fertilidade, a gente consegue ter sucesso. Então o controle de peso é muito importante. Lembrando, deixando bem claro, que não é ficar baixo peso, As mulheres que têm baixo peso, mulheres com percentual de gordura muito baixo, elas também podem desenvolver dificuldade para engravidar, tá? Então tem que ter um controle do peso, o peso tem que ficar adequado de acordo com a idade, com a altura da pessoa,
pessoa, né? O ideal é não estar em sobrepeso e nem obesidade, porque isso vai trazer um quadro de inflamação muito maior para o organismo dos dois, tanto do homem quanto da mulher, e a inflamação. E Angélica, você trabalha com a fitoterapia funcional. Nós gostaríamos muito de saber o que é e se a fitoterapia pode ajudar também na fertilidade. A fitoterapia é uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar. Por quê? Porque a gente tem oportunidade de tratamentos mais naturais. A fitoterapia nada mais é do que o tratamento de desordens metabólicas, hormonais, orgânicas, né, do nosso corpo a partir das plantas. Então é o uso de plantas. A gente pode fazer o uso delas na forma de infusão, na forma de chá, né? A gente fala chá, mas pode ser infusão, pode ser decocção. A gente pode fazer tintura, extrair compostos bioativos ali da planta, colocar na forma de tintura. A gente manda fazer isso em farmácia de manipulação e o paciente vai utilizar. E a gente tem muitas plantas importantes para tratar os quadros de infertilidade, né? A gente tem os adaptógenos, a rhodiola rosa é uma delas, a Witania somnífera, que atua nos níveis de estresse. A gente tem a Angelica sinensis, que é uma planta que é minha xará, né, o nome, e melhora muito o quadro de fertilidade. A Angelica sinensis pode ser utilizada para as mulheres principalmente, desde para tratar TPM, desordens do ciclo menstrual, até o quadro de menopausa e também da melhora da fertilidade. Então ela tem uma atuação em todas essas fases da vida e a gente vai utilizar de acordo com a necessidade a dosagem adequada para cada caso. O Vitex agnus castus é uma planta muito conhecida para tratamento também de fertilidade. Tudo isso é feito de maneira individualizada, levando em conta toda a avaliação que a gente faz do paciente. E para encerrarmos o nosso Convida, você poderia deixar uma mensagem para os casais que estão enfrentando dificuldades para engravidar, Angélica? A mensagem final que eu quero deixar para você que está aí ouvindo, né, essa entrevista, esse bate-papo sobre fertilidade e que está nessa situação, né, já há mais de um ano em tentativas e sem sucesso, busque ajuda, busque bons profissionais, faça uma investigação detalhada da sua saúde, né, seja com o médico, procure um apoio nutricional também, cuide da sua alimentação, porque a nossa alimentação ela tem uma interferência muito grande na nossa saúde como um todo e não seria diferente na nossa fertilidade. Então, a partir do momento que você cuida do que você come, com certeza você vai melhorar sim as suas chances de concepção. Existem situações onde os casais precisam recorrer a um tratamento de indução, né? Seja a inseminação artificial, seja a fertilização in vitro. E nesses casos também é importante buscar ajuda, principalmente o apoio nutricional. Quando a gente pensa em fazer um tratamento que vai ser uma indução, não vai ser numa gestação espontânea, a gente tem que pensar que eu estou induzindo o meu corpo a uma situação onde naturalmente ele não chegou. Então eu preciso preparar o meu organismo para ele receber bem esse processo. Porque se eu tiver um organismo inflamado, estressado, provavelmente vai ser mais uma tentativa frustrada. Então existem situações onde é feito, né, a FIV, a inseminação, e mesmo assim o casal não tem sucesso. Por quê? Porque o corpo não estava preparado. Angélica, muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Nós ficaríamos aqui o dia todo falando sobre esse assunto. Eu espero conversar com você nos próximos programas. Um abraço para você, muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, que participou do nosso programa, muito obrigada a você, gratidão sempre. E lembre-se, o nosso programa, o nosso encontro é sempre toda quarta-feira às 19h30. Um abraço para você e compartilhe esse programa.